Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. Vamos lá então. Canal do Cris Gringo. Vídeo feito há 6 meses atrás. O nome do vídeo é Masterização Idiota. Vamos entender um pouco mais do que ele quer falar sobre isso. Patrocínio da Vlut é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá. Música moderna é... Lembrando que a masterização é aquilo que a gente falou na live anterior, né? Na última live. É mega importante, né? Tem uma masterização pro CD, pro vinil, pro streaming, né? Pro cassete. Cada formato de áudio tem uma masterização específica. Mas não é... Acho que não é isso que ele vai falar aqui. Vamos seguir em frente. É masterizada 90% do tempo de uma forma idiota. Agora eu vou trocar entre os dois. Ó, se liga que o verdinho é o master que tá rolando, que a gente tá ouvindo. Olha só, né, meu? Como abafa, né? Perdeu toda a profundidade da música, né? A harmonização da música. De cara parece que a masterização moderna tá melhor. A gente acha que um som mais alto é um som melhor. Mas será que isso é verdade? Vem aqui que eu vou te contar um segredo. Eu acabei de usar dinâmica para criar emoção. Se você toca, você sabe a dificuldade de criar dinâmica. Um som mais alto pode ser melhor para sua voz. Provavelmente já não está escutando muito bem, mas não necessariamente é melhor em relação à música. Mas tem uma mentira aqui, que o som de hoje não soa assim em relação à masterização antiga. Se eu publicasse essa música aqui de baixo hoje, ela soaria assim, masterizada e limitada pelos serviços de streaming. Hoje, só mais uma vez. Agora a masterização dos anos 80. Opa! Falei bobagem, né? A separação não tá do verde ou vermelho, não é o áudio que tá tocando na hora. Mas sim pra te entender qual é a master dos anos 80 e dos anos 90. Tu vai ver pelo VUzinho que tem na esquerda ali, né? Nessa altura ali, tu vai ver que tá tocando. Agora você percebe que as duas têm a mesma sensação de volume, só que a dos anos 80 tem muito mais som, muito mais grave, muito mais dinâmica. Porque o que tá faltando aqui é o que a super compressão tirou, os picos. Olha aqui, ó, o que diferencia o som da caixa e do bombo dos outros instrumentos. Então, agora a gente consegue escutar um som muito mais presente da caixa com um timbre realístico. Só mais uma vez. Cada caixa tem um timbre diferente. Aqui não, parece um sample. Cada caixa e cada boom parece o mesmo. Hoje, só mais uma vez, vou tocar aqui. A música ficou mais plástica, porque partes essenciais da sua criação foram removidas. Não só isso. Se você olhar para as masterizações de hoje em dia, porque tem uma super compressão, os dois canais se movem ao mesmo tempo. São diferentes. Se você olhar aqui, você vê também, é até mais fácil. Olha aqui agora. Como a grande maioria dos produtores e músicos não sabem preencher o arranjo, a gente tem essa super compressão que deixa o som mais na cara. E aí você fica criando coisas e efeitos para expandir o estéreo. Você já viu esses plugins de expandir o estéreo? Cara, você não precisa expandir nada. Se você sabe arranjar, mixar, você vai colocar cada instrumento no seu canto e não precisa expandir nada. Você vai expandir mais do que o estéreo que já existe. Normalmente, essas técnicas geram problemas de cancelamento de fase e são feitos com cancelamento de fase que deixa o som mais pobre ainda. Por causa da guerra do volume, que começou mais ou menos nos anos 90, culminando aí no Californication, do Red Hot Chili Peppers, que foi um disco lançado distorcido de tanta compressão. Presta atenção nesse disco. Escuta a música Californication, você vai ver que a guitarra limpa tá distorcida, mas não tá distorcida assim de distorção de guitarra, ela tá craquelando, ela tá distorcida mesmo. Você não pode tocar aqui senão vai dar copyright. Então, eles conseguiram nesse momento um volume tão absurdo que a música deles, quando tocava, sobressaía. Tocava no shopping, sobressaía. Você tá escutando
escutando no carro sobressaía. Você conseguia escutar melhor, parecia uma música mais alta. Mais ou menos nos anos 80, as rádios já tinham meio que percebido isso, então eles começaram a colocar compressão na saída da rádio mesmo, né? No output do master da rádio, para que tanto a voz quanto as músicas ficassem mais alto. Porque imagina, você tá num carro, você tá escutando ali uma música. Cara, se tiver dinâmica, você não consegue escutar, você fica aumentando e diminuindo. Você já tentou escutar música clássica dentro do carro? O próprio mercado começou a fazer isso. Só que isso ainda não estava nos discos. E aí nos anos 90, minou com o Red Hot Chili Peppers. Aí em 2004 foi lançado o American Idiot. E eu lembro muito bem porque eu tava na Inglaterra. Nessa época, foi a primeira vez que eu fui estudar áudio fora do Brasil. E para pagar as minhas contas, eu tinha que trabalhar no pub. Quando eu trabalhava nesse pub, eu lembro que toda vez que tocava American Idiot, eu tinha que abaixar porque ficava muito alto. Então, a sensação de volume, né, que você conseguia com a super compressão, trazia ganhos comerciais. E aí isso virou um standard. Só que o American Idiot teve uma sacada muito boa. O produtor percebeu que a guerra do volume estava indo para um lugar onde você estava perdendo o interesse das músicas, porque tudo fica muito intenso e aí você não tem essa diferença num som mais baixo e um som mais alto que cria emoção, que cria suspense. E aí ele começou a introduzir silêncio. A famosa dinâmica, né? A gente não tem a dinâmica no som quando tu... né? Tipo assim, cara, é só tu pegar o Spotify, né? Pega o Spotify e vai ouvir o Spotify e vai ouvir um disco de vinil. No mesmo som. Mesmo que o teu som não seja top por vinil, né? Seja um som simplesão, mas vai ouvir. Vai ouvir o Spotify e vai ouvir o vinil, cara. Se tu não percebeu a diferença da dinâmica das coisas, tá tudo bem também. Aqui não é uma inquisição, né? Mas eu quero dizer que, cara, tem uma dinâmica sonora muito, assim... o Spotify parece que é melhor, mas porque ele tá jogando tudo, tá abafando, tá achatando todas as dinâmicas. Quando tem a dinâmica, ele explicou, né? Falar mais baixinho, cantar mais baixinho, cantar mais alto, tocar uma guitarra mais suave, tocar uma guitarra mais agressiva. Essas coisas a gente vai perdendo quando a gente achar que comprime tudo. Vira uma bosta o som, né? Óbvio, né, cara? Vira uma bosta pra quem tá acostumado. Também, de novo, né? Não é uma inquisição, né? Cada um ouve a música do jeito que quiser. Mas se tu prestar atenção, com calma, né? Ouvir com vontade, né? Escutar, tu vai sentir a diferença. Mas hoje, né? A música virou pano de fundo. Então, o que eu tô falando aqui não serve pra nada. Então você vê que esse é um disco cheio de silêncio, cara. É um disco cheio de momentos onde a instrumentação sai, fica só a bateria, onde tem uma pausa, de repente volta com tudo. Porque se você não tem como mostrar um som baixo, você não sabe o que é um som alto. Se tá tudo alto o tempo todo, você já perdeu a referência de que é um som alto. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro a música sem master, a mix final. E para exportar essa música aqui, eu abaixei um pouco, porque veja bem, quando eu mixo, eu gosto de ter um compressor no master, porque no final vai ser sempre comprimido na masterização. E se eu não tenho compressor no master, conforme eu vou mexendo nos faders, o compressor, ele vai reagir de formas diferentes se eu tenho volumes diferentes. Então, para simular uma masterização que vai vir depois, eu já coloco um compressor aqui no master, que foi desligado, ó. Veja que eu tenho um compressor aqui, um Comp Bus aqui e um limiter aqui. E para fazer esse teste aqui, para fazer essa masterização para vocês, eu abaixei 8 dB, porque senão toda vez que eu exportar o áudio, ele vai dar um clipe digital, porque eu já estava comprimindo logo de cara. Então, se eu ligo o compressor aqui e o limiter aqui, a compressão aqui não tá muito pesada. Então, eu posso dar um play aqui. Mas eu ainda tenho um espaço aqui, ó. Já faz um tempo que eu estou estudando guitarra pra poder melhorar. Tem um espaço, né? Não tá tudo muito alto. Então, quando eu desligo o compressor aqui e aqui, o que vai acontecer? Primeiro, a música inteira vai ficar um pouco mais baixa. Segundo, eu vou ter picos que podem clipar o máximo que o sistema consegue. Isso não quer dizer que eu vou escutar distorção. Principalmente nessa música que eu mixei com uma certa dinâmica. Um mixer de estúdio tem 64 bits. Eu provavelmente gravei aqui com 32 bits. E isso é muito mais do que a gente precisa para escutar toda a dinâmica que o ser humano é capaz de escutar. Mas, nesse caso, como eu estava exportando esse áudio para outro lugar, é melhor que eu exporte ele mais baixo e dê um ganho digital depois. Porque quando você está em 32 bits, você pode dar ganho digital. Você não vai ter ruído. Se você está em 16 bits, aí não, você já tem menos dinâmica, você não poderia fazer isso, tá? 24 bits depende muito do material. Mas aqui, quando eu fiz aquilo, eu abaixei 8 dB. Porque senão, toda vez que eu exportasse, ele ia dar um erro. Olha, teve um clipe digital, tudo bem? A gente nem ia escutar. Mas é o jeito certo, mais seguro, certo? Se você vai masterizar fora do software. E aí, se eu criar um novo projeto aqui para masterizar e importar aquele áudio com 8 dB a menos, você vai ver que ele parece estar bem baixinho. Mas no final é bom. Por quê? De na hora de masterizar com um software de masterização como o Lander Mastering Pro, inclusive esse vídeo é patrocinado pela Lander, que tem, na minha opinião, a melhor ferramenta de masterização do mercado. Você tem 2 pacotes. O Lander Studio, onde você vai ter acesso à versão mais simples desse plugin, distribuição
digital ilimitada, você vai ter samples e loops livres de royalties para você usar nas suas produções, ferramentas de colaboração, plugins e muito mais. Você tem a versão Pro, onde você vai ter esse plugin, a versão Pro, vai ter tudo que você tem na outra versão e também vai ter alguns bônus, outros plugins que vão ser seu para sempre, mesmo depois que você cancelar a assinatura, tá bom? Então, com esse plugin aqui, se a gente desligar ele e antes colocar um levels, na verdade eu vou colocar esse levels depois, e a gente falar aqui, olha, eu quero o preset para masterizar pro Spotify, ele vai me dar quais são os parâmetros, né? Se eu tô dentro, eu vou tocar na parte mais alta da música, que é no fim. Eu propositalmente escrevi a música para ela ser mais alta no fim, coisa que a gente não faz hoje em dia. Então veja que eu não tô clipando aqui, eu tô bem embaixo aqui, ó, eu ainda tenho bastante headroom. Se eu subir os 8 dBs de ganho aqui, que eu tinha tirado lá, veja que eu provavelmente já vou ter outro resultado. Já estou masterizando, certo? Vou dar um reset aqui, tocar a parte mais alta. True Pick, como eu disse, clipou. Mas eu já estou muito próximo do meu target. Eu estou basicamente no meu target. Ainda falta alguns dBs, mas quando ele for by lane, ele vai subindo, ó. Até o fim, provavelmente eu já cheguei no meu target. Ele vai somando, né, a média da percepção de volume durante o tempo. Essa música, para ficar no target, precisaria de 2 dB de compressão e eu precisaria segurar os picos, que eu já estava meio que fazendo isso com aquelas compressões que eu tinha ali, eu mostrei para vocês antes. Mas beleza, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o plugin da Lender, e aí eu vou masterizar aqui com o plugin da Lender. Eu posso fazer duas coisas, eu posso voltar o original aqui para 0 dB, porque o próprio plugin da Lender vai ler isso aqui e vai dar o ganho que ele achar que tem que ser dado. Se eu tocar aqui, ó, esse é o volume que a gente tem. E aí eu vou falar pro Lender, faz a master aí. Ele vai ler a track, vai comparar com várias outras, vai ler o balanço de frequência, vai ler o range dinâmico, vai tentar entender a imagem estéreo e o estilo, baseado em vários outros masters do mercado, ele vai masterizar. Tá fácil? Agora você viu o volume que ele trouxe, né? Se eu desligar... Beleza, agora vamos ver o que ele fez ali com o nosso target, tá? Vou resetar tudo e vou tocar de novo. Ó, ainda tá acima do target, tá? E aqui no loop também. Então, o plugin vai fazer o que você quer escutar. Se você sabe usar o plugin, você vai conseguir tirar o máximo de som quando você distribuir a sua música. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que chegar no target do Spotify. Se eu fosse lançar essa música para CD, tudo bem. Você vai ver que provavelmente está dentro do target. Olha que legal. Exatamente dentro do target, entendeu? Então, a masterização, ela é a adequação à mídia de consumo. Se você não sabe o que você está fazendo, você vai mandar essa master para o Spotify e vai ficar ruim. Você vai ser limitado, vai ficar mais baixa do que a dos outros. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Spotify, essa vai ser a versão para Spotify, e aqui no Random Mastering, eu posso abaixar o loudness, que além de melhorar o som, na minha opinião, que não vai colocar aquela super compressão, vai deixar em conformidade com o distribuidor digital. Então, vou dar um reset, vou já abaixar um pouco aqui. Então eu tô ali, ó, bem perto de -13, é isso que eu quero. Eu ainda tenho que resolver o True Peak. Tá vendo que aqui o True Peak ele tá falando que é -1, só que o atual é ponto -1. Então eu vou colocar um limiter aqui. O próprio limiter do Studio Random já é um True Peak. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o threshold. Esse limiter tem que estar depois do Lender e antes do Levels. Senão você não vai conseguir ver o que ele tá fazendo. Então, primeiro threshold é 0, porque você não quer que ele comprima, você só quer que ele segure os picos. E aí eu vou colocar -1 e vamos ver. Ele ainda pegou, ó. Por quê? Porque normalmente tem diferença entre software, então -1.5 é mais seguro. Pronto, a gente tá dentro das especificações. Se eu vim aqui, ó, tô dentro dos loops, True Peak, vou tirar o melhor som que eu posso da minha música no Spotify, no CD, vou manter um pouco da dinâmica, vou trazer um pouco de volume e não tô masterizando que nem um idiota. Sei o que eu tô fazendo. Quer aprender tudo isso e muito mais? Vou deixar o link dos meus cursos aqui. Se você quiser ver mais sobre esse assunto, Puta eu vou deixar aula, aqui. hein? Beleza? Puta aula, hein? Vai atrás do cara aí. Chris Gringo. Vai lá, se quer trabalhar com masterização, né? Ou até entender um pouco mais sobre essas paradas aí. Vai atrás do cara, meu. É uma coisa bem técnica, né? Bem engenharia de som, né? O que eu percebi, e eu não sei como é que era nas antigas, mas é que ele se baseia muito no visual, né? Quer dizer, para um leigo como eu, olhando ele masterizar ali, pá, ele fica, olha o pico, vai estourar no vermelho, né? Quando estoura e tal. Me pareceu bem visual.
eu não sei o quanto essa cultura do audiovisual não é ruim também, né? Mas, cara, vai saber também, né? Porque tudo é digital, né? Hoje em dia tudo é da captação à entrega final, né? Não todos os discos e nem todas as bandas fazem isso, mas tem alguma relação. Mas legal que ele nos deu uma aula de masterização, né? Compressão demais perde dinâmica. E isso não serve só. A guerra do volume não serve só para CD. Vinil também sofre disso. Cassete também sofre disso. Então essas coisas têm que ser postas na mesa. Beleza? Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.